Os vínculos políticos da refinaria, que é investigada por associação ao PCC e é a maior sonegadora de impostos do Brasil, são todos bolsonaristas. A começar pelo Ciro Nogueira, o Arthur Lira, o Eduardo Cunha, o Hugo Mota, tem comentarista da Jovem Pan também, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e a nossa desquerida de sempre, a Faria Lima. A refinaria é a Refit, que foi alvo de uma operação hoje do Ministério Público, tá? Ela é uma refinaria fictícia, fake, ela não refina combustível, ela apenas lava combustível importado ilegalmente, distribuindo sem recolhimento de impostos. Investigadores apontam participação de Cunha na origem de todo esse esquema. E o Jonathan Assunção, alvo dessa operação hoje, é o elo entre Ciro Nogueira, o Lira, o Cunha e o dono da refinaria, o Ricardo Magro. O Ricardo Magro, esse daqui, ele era advogado do Eduardo Cunha e depois ele assumiu a liderança da refinaria Manguinhos, que se transformou na Refit. Foi a partir de então que essa refinaria, segundo a investigação, deixou de refinar combustível e passou somente a importar combustível sem pagar imposto e lavando dinheiro. E o Jonathan Assunção, ele era chefe de gabinete do Braga Neto e depois virou secretário executivo do Ciro Nogueira, quando o Ciro Nogueira virou ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Era o Jonathan que comandava todo o orçamento secreto liderado pelo Arthur Lira e pelo Ciro Nogueira. O Bolsonaro, na época, para não ser impeachmentado, deu todo o orçamento público na mão desses dois aqui. Lembrando que o orçamento secreto foi o maior escândalo de corrupção existente. Ele só não teve a devida ênfase e a devida investigação porque não era no governo petista. Porque se fosse, teria se tornado a nova Lava Jato. E aí, com o fim do governo Bolsonaro, o Jonathan Assunção passou a ser um lobista da Refit para articular no Congresso projetos de lei que beneficiassem essa refinaria sonegadora de impostos. Inclusive, o Jonathan participou dessa reunião, que foi a reunião para planejar o golpe de Estado que ocorreu no dia 5 de julho de 2022. Era muita gente poderosa que queria de tudo para o governo Bolsonaro não cair, para não ser descoberto nada e para eles poderem continuar com essa sangria de dinheiro. E esse mesmo grupo que está desesperado para derrotar o Lula no ano que vem, para voltar a tudo como era antes e impedir a Polícia Federal e o Ministério Público de continuarem autônomos para investigar todos eles. Então o Jonathan Assunção, ele era o elo entre o Ricardo Magro, dono da Refit, o Lira, o Ciro Nogueira e o Eduardo Cunha. E também o Hugo Mota. O Hugo Mota foi homenageado num jantar em Nova York oferecido pela Refit. Ele ficou tão emocionado com essa homenagem desse jantar que ele simplesmente engavetou por anos e meses o projeto de lei contra os devedores contumazes, que já foi aprovado no Senado e que ele nem sequer havia nomeado um relator na Câmara dos Deputados. Somente hoje, com a revelação dessa operação e depois que o Lidberg Farias, do PT, ameaçou dar uma entrevista coletiva na Câmara dos Deputados para cobrar o Hugo Mota, foi a partir de então que ele se antecipou e, contra a sua própria vontade, nomeou um relator para esse projeto de lei. O relator é o também bolsonarista deputado federal Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo. Além desses nomes suspeitos que eu acabei de citar, nós tivemos também hoje um nome que foi alvo dessa operação de hoje, que foi o dirigente do MBL e comentarista da Jovem Pan, o Cristiano Beraldo. A boca dele na Jovem Pan é falar em corrupção e criticar o governo Lula. Olha, meus amigos, como a terra gira. Hoje é alvo de uma operação que investiga sonegação fiscal e associação ao PCC. Segundo o Ministério Público, o Beraldo administra empresas offshores nos Estados Unidos com endereços que coincidem com estruturas ligadas a Magro, apontando continuidade de um modelo internacional voltado à proteção patrimonial. São fundos offshores para lavar dinheiro, do qual o Beraldo administra e que tem como endereço os mesmos endereços da estrutura de lavagem do Magro, dono da Refit. Não podemos nos esquecer também do nosso desquerido Cláudio Castro, que atuou junto ao Poder Judiciário do Rio de Janeiro para fazer com que a Refit, que havia sido suspensa das suas atividades a partir da Operação Carbono Oculto, exatamente por supostamente lavar dinheiro para o PCC, voltasse a ter as suas atividades retornadas ao normal, graças a essa intervenção que o Cláudio Castro fez no Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Lembrando que o Cláudio Castro também já foi denunciado por envolvimento com organização criminosa, o CV. Isso daqui é uma das janelas de uma das sedes dessa refinaria que
serviu como bloco de notas para toda a estratégia desta empresa para simplesmente abarganhar todo o poder político, o poder judiciário e etc. Aqui ele mapeava o perfil dos parlamentares que pudessem ajudá-los, mapeou também o perfil dos membros do poder judiciário, dos procuradores do estado. O negócio é sério. São 50 fundos de investimentos lá em paraísos fiscais como Delaware, nos Estados Unidos, só para lavar dinheiro. E mais uma vez a gente vê a nossa querida Faria Lima possivelmente, supostamente, envolvida também na administração desses fundos. O ministro Fernando Haddad defendeu hoje uma parceria com o governo dos Estados Unidos para impedir essa lavagem de dinheiro. Ele disse que vai pedir ao presidente Lula para tratar diretamente com o Trump sobre isso, além também do comércio ilegal de venda de armas americanas para o Brasil. Olha, eu sinceramente não sei se o caso do Haddad é falta de conhecimento ou a sua posição diplomática lhe impede de falar a verdade. Porque a verdade é que os Estados Unidos não está nem um pouco interessado em combater o crime organizado. O objetivo dos Estados Unidos é monopolizar o crime organizado em todo o continente americano. Então ele jamais vai querer impedir a lavagem de dinheiro, os dólares que chegam lá nos Estados Unidos dessas organizações criminosas da América Latina, muito menos impedir o tráfico de armas americanas para todos os países da América Latina. Essas operações que ele diz fazer no Mar do Caribe e no Pacífico e ameaça invadir a Venezuela é só para inglês ver. O que ele quer, além do petróleo da Venezuela, é manter o monopólio de todo o crime organizado da América Latina e não dividir o lucro com esses outros cartéis, que não sejam os cartéis americanos.